Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a fisiologia do estresse, da ansiedade, sobre o cortisol, o hormônio do estresse e o eixo hipotálamico pituitário adrenal, para você compreender um pouco mais como é essa mecânica do estresse, da ansiedade, trazendo tantas transformações no seu corpo, tantos sintomas. Compreendendo isso, fica mais fácil você entender como que você pode tratar e lidar melhor com os sintomas. Todos nós sabemos que a sensação dessas mãos tremerem, quando você passa no exame, ou de sintomas da ansiedade, os tremores, ataque cardíaco, quando você tem problemas para dormir, quando você se preocupa com a questão financeira, com os prazos de entrega de trabalho. Esse estresse é um aspecto inevitável da vida, e aí, através dela, que a gente tem também todos os sintomas do estresse, a resposta de estresse, quando está muito excessivo, quando a ansiedade é muito excessiva. Agora, poucas pessoas conhecem esses mecanismos fisiológicos que estão por trás disso. Então, quando a gente sonda essa superfície da ansiedade, surge aí, muitas vezes, equilíbrio de estímulos e respostas. O que a gente está querendo aqui nesse vídeo, que eu quero com vocês, é ampliar essa discussão sobre o estresse, né? Como que o estresse ele é definido e como que ele traz aí prejuízos para a sua vida pessoal, emocional, financeira também, familiar, e como esse estresse é definido, a química dele, como que essa fisiologia está por trás em nível celular e também as consequências em nível micro e macro da resposta ao estresse, né? E para isso a gente precisa aí compreender que essas interações bioquímicas, elas constituem a resposta ao estresse, e a gente precisa entender nessa definição. Bom, a gente pensar na biologia, o estresse se refere a alguma coisa que acontece quando o organismo não responde adequadamente às ameaças. Então, quando você imagina que um perigo está acontecendo com você, e na verdade você não consegue responder aquilo, você se sente vulnerável, né? Frágil. Essas ameaças que nós, seres humanos, enfrentamos no dia a dia, elas às vezes assumem formas mais benignas em comparação com os nossos antepassados. Lá, os ancestrais que iam caçar dinossauros, né? Leões. Só que hoje a gente sente essa pressão igualmente no nosso corpo, né? Com aquele estresse ali, ele pode ser benéfico na medida que ele me motiva, né? Essa pressão que me é um incentivo para eu agir, para alcançar os meus objetivos. Para muitas vezes o estresse, quando ele é crônico, quando ele é muito prejudicial, ele tem consequências aí muito fortes, que você sabe que, querido, nos comentários aqui do canal, como sintomas da ansiedade são tão difíceis e comprometem a função imunológica, até o ganho de peso, por exemplo, o comprometimento do desenvolvimento emocional, psico-intelectual. Dependendo da intensidade da resposta ao estresse, ela é grande parte governada pelos nossos glicocorticoides. São moléculas primárias envolvidas na resposta ao estresse. Esse estresse pode ser efêmero, benéfico, ou pode ser duradouro e prejudicial, causando sufocação, depressão, paralisia. E aí, quando a gente entende isso, o gerenciamento adequado do estresse, ele assume grande importância, porque ele amplia aí seus sistemas corporais afetados pelos hormônios do estresse. E entender isso é muito bom, muito importante, porque essa neuroquímica do estresse, ela vai fazer com que você compreenda por que eu sinto tantas dores no corpo, por que eu sinto tonturas, desmaio. Meu Deus, parece que é tão real o que eu estou vivendo e não tem nada orgânico. Como é que é isso? Bom, a gente sabe que essa questão da neuroquímica do estresse, ela às vezes é difícil de entender, porque ela envolve um complexo caminho de sinalização entre os neurônios e as células somáticas, né? E embora a nossa compreensão dessas interações químicas que estão aí por baixo das respostas ao estresse, ela tenha aumentado muito nos últimos anos, isso permanece ainda mal compreendido. Os papéis de dois hormônios peptídeos, o hormônio liberador de corticotropina, né, o CRH, e a argina vasopressina, AVP, né? Nomes difíceis, mas têm sido cada vez mais estudados. Esses fatores aí, eles são estimulados por estresse ambiental, esses neurônios no hipotálamo segregam essas moléculas, né? E essas moléculas, o CRH, ele é um pequeno polipeptídeo transportado para a pituitária anterior, né, que é outra glândula que nós temos, que estimula a secreção de corticotropina. Eu estou falando difícil aqui, gente, para justamente vocês entenderem que há um processo bioquímico no corpo causado pela sua preocupação, pelo seu medo, pela sua tensão. Então,
corticotropina, ela estimula o aumento da produção de corticosteroides, incluindo o cortisol, o famoso cortisol que a gente fala aqui. Ele é um ator primário que afeta diretamente a resposta ao estresse. Essa vasopressina, que é uma outra molécula, uma pequena molécula hormonal, ela aumenta a reabsorção de água pelos rins e induz a vasoconstrição, a contração dos vasos sanguíneos, elevando assim a pressão sanguínea. Por isso que na ansiedade e no estresse você tem a pressão elevada. Juntos, essas moléculas, elas ativam o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Esse eixo hipotálamo-hipófise adrenal, ele compreende sistemas de interações de feedback entre o hipotálamo, a hipófise e as glândulas suprarrenais, que são 3 órgãos do cérebro e do corpo que produzem hormônios quando você está alterado emocionalmente. Bom, esse hipotálamo, ele vai liberar essas moléculas que vão ativar esse eixo. E essas moléculas vão estimular a hipófise a liberar a corticotropina, que viaja através da corrente sanguínea até o córtex adrenal, onde a corticotropina, então, ela regula a produção de cortisol. E aí, por isso que o hormônio do estresse, o cortisol, ele é avassalador se ele fica muito tempo no organismo. A vasopressina, que é outro hormônio secretado pelo hipotálamo, estimula os ductos coletores corticais dos rins para aumentar a reabsorção de água, resultando em volumes menores de urina formada. Então, como você está vendo, esses corticosteroides, como o cortisol, atuam em todo o corpo para promulgar, para elevar, para acontecer a resposta ao estresse. E aí você tem todos os estragos, os sintomas que você sente, né? Então, o cortisol é o hormônio do estresse por excelência. Ele é um hormônio glucocorticoide sintetizado a partir do colesterol pelas enzimas da família do citrocromo, na zona fasciculata, na área média do córtex adrenal. É trem difícil, hein? É muita palavra complicada, mas o objetivo aqui é entender que há esse processo regulado, esse eixo hipófise, aí o cortisol é o principal hormônio responsável pela resposta ao estresse. Ele se está expressando em níveis muito altos no início da manhã, como eu falei, muito comum aqui no canal, as pessoas sentem mais os sintomas no início da manhã, porque o cortisol está expressando em níveis mais altos no início da manhã. A principal função do cortisol é restaurar a homeostase, quer dizer, o equilíbrio após a exposição do estresse. O efeito do cortisol são sentidos em praticamente todo o corpo e tem impacto em vários mecanismos homeostáticos, mecanismos que buscam equilibrar o seu organismo. Embora os principais alvos do cortisol sejam metabólicos, ele também afeta o transporte de íons, a resposta imunológica e até mesmo a memória. O cortisol a insulina, ele incentiva o aumento do açúcar no sangue e estimula a gluconeogênese, a via metabólica que sintetiza a glicose no oxalacetato. Não é fácil não, gente. A química do corpo é violenta. A presença do cortisol desencadeia a expressão de enzimas críticas para a gluconeogênese, facilitando esse aumento da produção de glicose. Então, por outro lado, ele também estimula a síntese do glicogênio no fígado, o que diminui os níveis de líquido de açúcar no sangue. Então, dessa forma, o cortisol regula cuidadosamente o nível de glicose que circula através da corrente sanguínea. Os efeitos benéficos do cortisol são claros no seu papel do metabolismo. Durante estados de jejum, por exemplo, quando a glicose do sangue se esgota, o cortisol assegura um suprimento constante de glicose via gluconeogênese. O papel do cortisol na regulação iônica, particularmente em relação ao sódio e ao potássio, ele evita que as células percam sódio e acelera a taxa de excreção do potássio. Então, ele tem uma função muito positiva. Isso ajuda a regular o pH corporal, trazendo de volta o equilíbrio após um evento desestabilizador. A capacidade do cortisol de regular as ações das bombas celulares de sódio e potássio levou até mesmo a especulação de que ele evoluiu originalmente como um transportador de sódio. Só que a gente sabe que a estrutura do cortisol a longo prazo, ele vai trazer prejuízos, que são os sintomas da ansiedade. Então, os efeitos do enfraquecimento do cortisol sobre a resposta imunológica também foram bem documentados. As células linfócitas, os linfócitos, né, que são do sistema imunológico, são um componente essencial da imunidade. As células linfócitas T, ele é mediado pelas células. As células T respondem às moléculas de citocinas, chamadas interleucinas, através de um caminho de sinalização. O cortisol bloqueia a proliferação das células T, impedindo que algumas células T reconheçam sinais de interleucinas
e também asfixia a inflamação devido à inibição da secreção da histamina. A capacidade do cortisol de impedir a promulgação de resposta imune pode tornar os indivíduos que sofrem de estresse crônico altamente vulneráveis à infecção, né? Então, essa questão de inchaços, de infecção, o cortisol tem um papel muito grande aí na ansiedade, nesse sentido. Um papel para o cortisol na memória também foi demonstrado. O hipocampo, que é a região do cérebro onde as memórias são processadas e armazenadas, contém muitos receptores de cortisol. Embora os níveis normais de cortisol não tenham efeitos adversos sobre o hipocampo, o excesso de cortisol a longo prazo sobrepõe o hipocampo e, na verdade, causa atrofia do hipocampo. Estudos com idosos indicaram que aqueles com níveis elevados de cortisol apresentam perda significativa de memória, resultando de danos ao hipocampo, mas a faixa etária em risco não é clara, né? No entanto, um adiamento para cronicamente estressados, os danos incorridos são geralmente reversíveis, tá? É isso que a gente fala. Os sintomas da ansiedade, eles voltam quando você trata deles, né? Finalmente, o cortisol participa de um loop inibitório de feedback, bloqueando a secreção do hormônio liberador de corticotropina, impedindo as interações do eixo HPA central à secreção glucocorticoide. Muitos na comunidade científica especulam que níveis crônicos de alto estresse perturbam o delicado equilíbrio do feedback, resultando no fracasso da inibição do feedback e na liberação contínua de cortisol. Esse que é o ponto, né, querido? Privação do sono, cafeína, álcool, eles aumentam o cortisol. Então, aí, todo cuidado é pouco, eu sempre falo aqui, de você não ingerir bebida alcoólica, porque é muito perigoso, né? Porque o cortisol vai aumentar. Muitas pessoas estressadas foram estudadas, sacrificam o sono às vezes, enquanto aumentam o uso de cafeína, álcool e afeta os níveis de cortisol. Portanto, os marcadores fisiológicos da resposta ao estresse, eles vão ficar muito elevados. E aí você não tem ainda nenhuma conexão ligando a privação do sono à atividade a longo prazo do eixo HPA. A perda aguda do sono confunde esse eixo e perturba a regulação negativa do feedback glucocorticoide. Então, os cientistas descobriram que níveis de cortisol no plasma foram elevados em até 45% após a privação do sono. Um aumento que tem implicações, incluindo comprometimento imunológico, comprometimento cognitivo, perturbação metabólica. Essas consequências devem dar pausa a qualquer pessoa que contemple uma noite inteira na véspera de um exame, de uma prova, ou que você passe a noite acordado. Isso aí é muito ruim, né, querido? Não é bom. As relações entre cafeína, estresse e secreção de cortisol também são de interesse para as massas que a gente tem estudado. As doses repetidas de cafeína em um único dia resultam em um aumento acentuado dos níveis de cortisol, independente do fator de estresse envolvido ou do sexo do indivíduo. Então, embora a extensão da ligação não tenha sido completamente elucidada, existe claramente uma relação positiva entre a ingestão de cafeína, o café, e a liberação de cortisol. Quanto mais café, mais cortisol é liberado. E essa relação é exacerbada quando outros fatores de estresse são introduzidos. Então, complementar a falta de sono com várias xícaras de café e bebidas energéticas, na verdade, reforça os efeitos negativos da resposta ao estresse e prejudica ainda mais o desempenho. Os benefícios da ingestão de cafeína devem ser equilibrados com suas implicações para a secreção de cortisol. Muitas vezes, pessoas aí, às vezes estudantes, trabalhadores, decidem celebrar após um episódio, consumindo álcool, muitas vezes em grandes quantidades, em curto espaço de tempo. Ironicamente, esse método de liberação de estresse, na verdade, estimula a produção de cortisol, né, e a liberação dele. Na verdade, essa elevação de níveis de glucocorticoides, como resultado do consumo de álcool, pode ser maior que a elevação dos estímulos estressantes. Então, o álcool provavelmente funciona para ativar o eixo HPA e desinibi-lo. O álcool deprime as células nervosas responsáveis pela inibição do HPA, elevando assim a atividade desse eixo. Como resultado, o córtex adrenal secreta níveis mais elevados de cortisol. Não é, portanto, surpreendente que estudantes aí, universitários, muitas vezes, reclamem das consequências da ansiedade e da depressão, porque eles abusam, às vezes, do álcool, da cafeína, para ficar acordados. Nossas respostas comuns ao estresse, falta de sono, ingestão de cafeína e consumo de álcool, agem em conjunto para elevar a quantidade de cortisol em nossos corpos, aumentando o próprio estresse que a gente procura combater. Então, estresse aí, a longo prazo, todos nós sabemos que essa experiência própria, que o estresse compromete muito a resposta imunológica e você sabe que esses efeitos fisiológicos do cortisol são terríveis sintomas aí, né? De fato, esses efeitos de estresse agudo e crônico na saúde humana são muito severos. Durante períodos de maior estresse,
As células imunes estão sendo banhadas em moléculas que estão essencialmente dizendo-lhes para pararem de lutar. Essas moléculas, ou seja, o cortisol, suprimem o sistema imunológico e as vias inflamatórias, tornando o corpo mais suscetível a doenças, tá? E aí, os altos níveis de estresse, mesmo em períodos relativamente curtos, em contextos muito diferentes, tendem a produzir resultados semelhantes. Tempos de cura prolongado, redução da capacidade de lidar com as vacinas e maior vulnerabilidade à infecção. A exposição prolongada e constante ao cortisol, associada ao estresse crônico, produz outros sintomas, inclusive deficiência na cognição, diminuição da função tiroidiana, acúmulo de gordura abdominal, o que por si só já tem implicações para a saúde cardiovascular. O resultado final é que ambos os episódios de estresse agudo e circunstâncias estressantes mais prolongadas precipitam níveis mais baixos de saúde geral e a exposição a esse estresse precisa ser minimizado. Nos casos mais extremos, a síndrome de Cushing, caracterizada por níveis perigosamente altos de cortisol, pode resultar. Aqueles que sofrem com essa experiência de Cushing apresentam rápido ganho de peso, hiperidrose, hipercalcemia, juntamente com vários problemas psicológicos e endócrinos. Então, querido, não é brincadeira, né? Essa ligação química aí que a gente tem do cortisol. O estresse é inevitável, claro, né? A vida é cheia de estresse. Nossos corpos são projetados para reagir ao nosso meio ambiente no esforço para preservar a homeostase, o equilíbrio. Então, o corpo nos arma de uma compreensão dos mecanismos agonistas e antagonistas de resposta ao estresse. Mas isso nos posiciona para minimizar o estresse, o impacto nas nossas mentes. É uma bênção, ao mesmo tempo uma maldição, esse eixo hipófise pituitária adrenal tem evoluído para ser tão sensível a fatores como ritmo circadiano, é o ciclo de sono e vigília, cafeína e álcool. Somos especialistas em manter a homeostase, o equilíbrio, mas muitas vezes somos novatos em administrar circunstâncias estressantes. A boa notícia é que os níveis de estresse se baseiam em grande parte no nosso próprio comportamento e decisões, e que podemos otimizar as respostas do nosso corpo ao estresse com base em uma vida menos estressante, vivendo uma vida mais tranquila, relaxamento, praticando exercício aqui do canal, né, querido? Como eu sempre falo com você. Então, você sabe que o principal tratamento para a ansiedade é a psicoterapia. Você pode mandar um e-mail para mim, com certeza aqui, que eu vou adorar atender você, né, online, ou um direct aqui no Instagram, me segue lá no Instagram também, vai ser muito bacana contar com você, ou no link aqui no grupo do WhatsApp, você entra no grupo e pode mandar uma mensagem privada para mim, vai ser um prazer atender você, para a gente diminuir esse nível do cortisol no seu organismo. Combinado? Se você ainda não assinou o canal, gente, assina aqui. Dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.